Olá, meu nome é Ana Clara, eu sou aluna em Ciências Biológicas pela UFOP e esse vídeo está sendo feito pela matéria de Microbiologia Ambiental. O título do meu trabalho foi Microbiologia e Micro-organismos do Solo. O objetivo do meu trabalho é analisar a diferença de solos com micro-organismos, sem micro-organismos e com a presença de micro-organismos e uma compostagem líquida caseira. A hipótese do meu trabalho foi de que o solo com a microbiota natural, somada ao líquido de compostagem, promovam um maior crescimento para suculentas. Isso porque a gente sabe que o solo é abundante em micro-organismos e que esses micro-organismos são essenciais para o crescimento de plantas. A minha metodologia, ela foi feita em duas partes principais, sendo que na primeira parte eu fiz um armazenamento de uma compostagem líquida caseira em um pote de vidro e deixei esse pote no sol por 4 dias. Essa compostagem foi simplesmente a coleta da água resultante de uma lavagem de vasilhas, e aí eu aguardei com que esse pote mostrasse alguma alteração visual para indicar atividade microbiana. Em uma segunda parte, eu separei 4 vasos de plantas com um volume de 80 ml e 12 folhas de suculentas. Assim, cada vaso continha 3 folhas, sendo que no vaso 1 eu fiz uma primeira rega com terra orgânica lavada, somada a 1 colher de álcool 70% e 1 colher de água sanitária. No vaso 2, eu tinha a terra, que foi lavada com 1 colher de água. No vaso 3, a terra, que foi lavada com 1 colher de água, e eu também adicionei 1 colher de compostagem líquida diluída 100 vezes. E no vaso 4, a terra lavada com água e 1 colher de compostagem sem diluir. Aqui nós temos a imagem do pote, né, onde eu armazenei essa compostagem líquida. Ao lado esquerdo, nós temos o primeiro dia e ao lado direito, o quarto dia. O que a gente pode perceber é que no primeiro dia a água estava bem translúcida, com partículas, né, grandes, e ao quarto dia a água deu uma turvada e as partículas que estavam suspensas ou diminuíram de tamanho ou sumiram, o que indicou ali que teve alguma ação de bactérias ou fungos. Então, eu vou começar a demonstrar os meus resultados do primeiro ao quarto dia. No primeiro dia, os vasos foram regados de acordo com a metodologia. As suculentas foram colocadas sob a terra de cada vaso, né? 3 suculentas por vaso. E esses vasos foram colocados onde havia incidência solar, porque a suculenta precisa de sol para se desenvolver. Nos demais dias, não houveram alterações no experimento. Do quinto ao nono dia, o local de experimento não foi alterado e os potes permaneceram sem alteração. Do 10º ao 14º dia, eu comecei a observar algumas modificações. As folhas dos vasos 2 e 4 aumentaram de tamanho e emitiram raízes. Relembrando que no vaso 2 eu tinha apenas terra e água, e no vaso 4, terra, água e compostagem sem diluir. À esquerda, nós temos a imagem do vaso 4, para vocês perceberem o quanto de raiz que a folha emitiu e o tanto que essa folha aumentou de tamanho. Eu fiz mais uma rega no 10º dia, de acordo com a metodologia, da mesma forma que eu fiz no primeiro dia. O vaso 1, que foi o que tinha álcool e água sanitária, e o vaso 3, que tinha a compostagem diluída 100 vezes, não mostraram alterações no crescimento das plantas. Do 15º ao 19º dia, o evento que aconteceu com mais clareza foi que as folhas do vaso 1 começaram a murchar, como eu indiquei na imagem à esquerda, e os demais vasos não sofreram alterações. No 20º e último dia, nós percebemos que o vaso 2 começou a mostrar alguns brotos já bem grandinhos. As folhas do vaso 4 permaneceram bem grandes e com muitas raízes. É importante eu ressaltar que uma folha do vaso 4 acabou secando e outras 2 mostraram essas raízes. As folhas do vaso 1 murcharam e o vaso 3 não mostrou alterações significativas, uma vez que
As folhas não murcharam, mas também não se desenvolveram. Os meus resultados e discussões. O primeiro resultado, como dito anteriormente, é de que as plantas com compostagem não mostraram grande evolução no crescimento, sendo que o vaso 3, com a compostagem diluída, não desenvolveu, e o vaso 4, com a compostagem sem diluir, desenvolveu apenas raízes, entretanto, muitas raízes. E aí nós temos um artigo que fala que o excesso de nitrogênio atrapalha o crescimento da planta e favorece o crescimento de raízes. E aí eu acho que foi isso que aconteceu. Quando eu adicionei a compostagem líquida no solo, eu, além de colocar uma nova microbiota ali, né, novos micro-organismos, eu adicionei uma boa quantidade de adubos vindos do detergente. E esses adubos podem ter atrapalhado o desenvolvimento dessas plantas. O vaso 1 não teve crescimento, elas murcharam. Isso porque a microbiota do solo é de suma importância para as plantas. E uma vez que eu lavei ela, as plantas não conseguiram se desenvolver, né, sem nenhuma bactéria ou fungo ali para auxiliar. E aí, por último, eu encontrei em um artigo que o fósforo é influenciador do crescimento das raízes. E as raízes adubadas, elas crescem mais quando comparadas às outras plantas. E isso pode explicar justamente o caso do vaso 4, né? Um excesso de adubo que provocou um excesso de crescimento das raízes e um retardamento no crescimento de folhas e caule. A minha conclusão é de que a microbiota do solo é essencial para o desenvolvimento de suculentas. Por isso, o vaso lavado com água sanitária e álcool não mostrou evolução no crescimento da planta. Os vasos que receberam compostagem mostraram evolução no crescimento da planta. Entretanto, o excesso de compostagem, assim como o de adubo e de micro-organismos, pode ter interferido no desenvolvimento da suculenta, uma vez que ou ela emitiu apenas raízes ou ela não desenvolveu. O vaso controle, que é o que acontece na natureza, apenas terra e água, foi o que mostrou o maior crescimento das plantas. Muito obrigada e seguem as referências.